essas 3 notas. E ali das 8 atividades eu distribuí. Tem umas que vale 0,3, tem umas que vale 1 ponto, tem uma que vale 2 pontos, tá? Então eu distribuí essas 8 atividades ali. Então só para esclarecer isso. Agora eu vou comentar, tá, pessoal, um pouco com vocês sobre a questão da distribuição eletrônica dos átomos. Eu já expliquei na semana passada e eu sugiro, tá, pessoal, que vocês tenham anotado, tá, em esquemas ou imprimam em casa, tá? Essa questão, primeiro que a gente tem que ter para resolver, a questão do diagrama de Linus, tá? O valor das camadas, tá? Bem certinho pra gente. Lembrando que a professora vai atribuir a camada Q com 2. Muitos autores utilizam 8, mas eu vou usar 2 na minha aula, tá? E aqui o valor das subcamadas, tá? Temos que entender que esses são os valores máximos. Que eu falei também? Eu também acho um pouco complicado lidar com o diagrama de Linus, tá? Mas a gente tem que saber lidar por ele, só que ele não é o nosso único norte. Saber muito bem as camadas facilita o teu entendimento. O que só vai mudar eu usando o diagrama de Linus é essa questão da diagonal. Então, por exemplo, assim, se vocês pegarem as 7 camadas, tá? Colocar os números aqui. Vamos esquecer essas outras informações aqui, ó. Vamos pensar só ali na camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí tu começa a ver assim, ó, camada 1, quantas subcamadas cabem nele e quantos elétrons tem. Aí tu vai colocando, tá? E tu vai dar bem certinho, um do lado do outro, tá? Pelo menos só linhas assim, não pensem nas diagonais. Façam sempre assim, linear, tá? Linear, linear, até chegar aqui. Por exemplo, assim, ó. É a camada L, que é a camada 2, tem 8 átomos. Então, 2s2, 2p2. Tudo um embaixo do outro. Se vocês notarem, vocês têm os números abaixo um do outro, ó, do 1 até o 7. Aí vocês vão ver que tá tudo agrupado assim, ó. Primeira coluna, S, todas são S, tá? Porque todas as camadas têm a subcamada S. A segunda coluna é só P, a terceira só D e a quarta só F. Como é a camada maior, ó, poucas camadas, como é a subcamada maior, poucas camadas tem essa subcamada, porque ela tem que ter 14 elétrons. Então, se vocês começarem a construção para vocês entenderem, vocês podem imprimir isso aqui, né? Vocês não precisam ter ela escrito à mão, mas escrever à mão dá uma facilitada na cabeça de vocês, para vocês entenderem as diagonais. E como funciona, tá? Para quem, professora, eu já estou entendida das camadas, eu quero realmente aprender como se usa. Eu postei lá um vídeo, tá, para vocês do YouTube, não é meu, é de outro professor, explicando como utilizar isso aqui. Então eu vejo que algumas pessoas também não estão olhando o conteúdo que eu posto, e é muito importante, não é porque não foi dado por mim que não é importante, tá? Aí esse diagrama de Linus, depois que vocês fizeram todo esse esquema, aí vocês podem pensar nas diagonais. O que é a diagonal? Deixa eu dobrar aqui para vocês entender. O que são essas diagonais aqui chamadas, tá? Significa, por exemplo, assim, eu estou fazendo uma distribuição eletrônica de um átomo. Primeiro, o que eu coloco? Todo átomo tu vai começar 1s2. Não tem como começar com um F, um P
porque a gente tem que entender o limite, tá? O limite dos elétrons de cada camada e de cada subcamada. Então eu vou começar lá, 1s2. Aí tem uma flechinha assim. Depois dessa flechinha, tu já vai lá pro 2s2, tá? Então as diagonais, elas funcionam assim. É um zigue-zague, ó. Do 1s2 eu vou lá pro 2sp, venho aqui por baixo, já vou lá de novo, 2p, 2p6, 3s2. Depois do 3s2, já venho aqui e sigo. Então é sempre nesse sentido. Eu começo por detrás da flecha. Sempre por detrás da flecha. Eu, ó, terminei, ó, comecei aqui. 1s2, acabou aqui, não tem mais nada. Vou lá pra trás e venho até o fim da flecha. Vou lá pra trás e venho até o fim da flecha. Vou lá pra trás e venho até o fim da flecha. E assim por diante, tá? Até a gente conseguir completar, alocar todos os elétrons que eu tenho para distribuir, tá? Então, olhem esse vídeo. Aqui é meio escuro, assim, a baixa resolução do vídeo, eu não consigo mostrar muito bem. Eu queria ter um recurso que eu pudesse filmar em cima, tá? Porque o vídeo de celular, ele tem uma alta resolução, então eu não consigo enviar para a escola. Eu queria filmar para vocês assim, ó, eu gravando, mas no YouTube, gente, tem vários vídeos de professores filmando de cima, tá? As camadas, e daí vocês conseguem ver bem certinho. Eu sempre tenho que começar por detrás da flecha, vou até o fim, volto, inicio lá no fim da flecha e vou até o fim. Isso para entender o diagrama de linhas, tá? Mas entendendo as camadas, pessoal, já é o primeiro passo, tá? Entendendo essa distribuição. Vamos então, eu vou comentar um pouco dos exercícios. Exercícios que eu tinha mandado vocês fazerem, né? Que eu tinha pedido, mandado não, né? Pedido para vocês, que era uma atividade valendo a presença de vocês, que vocês enviassem com a explicação, não só com a resposta, tá? Mas com a explicação. Porquê de cada coisa. Então aqui no primeiro a gente tem o faça a distribuição eletrônica das camadas para os átomos, tá? E daí aqui a gente tem já o gabarito, né? E daí muita gente falou, mas como é que eu vou justificar, tá? Isso ali, professor, já tem até a resposta atrás, eu não tô, como é que eu vou dizer, às vezes a pessoa não tá muito interessada ou realmente não sabe como justificar. A justificativa maior, tá, que a gente pode dar para uma resposta de distribuição eletrônica é essa aqui, ó. Muitos de vocês têm dúvidas, tá? Quando eu tô fazendo a distribuição eletrônica, se perde, professor, eu não sei o que é o 2, o que é o P, o que é o expoente. Sempre o número maior na frente da letra é a camada, tá? E o que é camada? K, L, M, N, O, P e Q. Então eu poderia colocar assim, ó, justificativa para esse primeiro átomo aqui, o CS de número atômico Z igual a 55, é que, professora, a distribuição eletrônica é assim, pelo diagrama de Linus-Pauling, e eu tenho isso aqui, essas configurações, porque isso aqui é um número grande, configura a camada,